Olá, gente querida! Mais uma quarta-feira para falar de mais uma ferida. E hoje nós vamos falar da ferida da humilhação. Através desse livro tão bacana, nós vamos aí falar sobre mais uma ferida da humilhação. Falamos da ferida da rejeição, a primeira ferida, e depois falamos da ferida do abandono. E agora nós vamos falar a respeito da ferida da humilhação. Quero trazer aí para vocês a importância de vocês prestarem atenção no corpo, nos comportamentos, nas histórias infantis. Sempre falo aqui com vocês a importância de nós olharmos para a nossa criança, como que ela, né, aquilo que ela vivenciou, como que isso vai impactar a nossa vida. Então, esse livro traz muito, né, a respeito das feridas e como que elas acontecem na infância. A ferida da rejeição, ela começa na concepção. Então, olha só como que é importante nós prestarmos atenção também e buscarmos compreender as histórias que fazem parte da gente. Tem gente que nem sabe como que foi gerado, como é que estavam os pais naquele momento, quem é o pai, quem é a mãe, como que estava esse relacionamento. Então, fica até meio perdido sem saber aí o que está acontecendo. Então, quero trazer aí para vocês também a importância, tá? Gente, olhe para a criança de você, para a sua criança. Existe uma criança aí dentro de você, viu? E que ela tá pedindo, né, constantemente para ser vista, para ser amada, para ser aceita, para ser reconhecida, tá? E a partir do momento que nós compreendemos, né? Eu tenho a ferida da humilhação, que é a ferida que eu vou falar hoje com vocês. Eu tenho a ferida da humilhação, então eu tenho que fazer o quê para olhar para essa ferida? Quais foram as histórias que eu vivenciei que demonstram, né, a vivência ali da humilhação, tá? Então prestem atenção nas histórias que vocês têm dentro de vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário, qualquer coisa eu tô aqui, né, à disposição de vocês. E eu vou falar aqui, né, das características da ferida da humilhação, da mesma forma que eu fui falando, né, da ferida da rejeição e do abandono, eu vou falar também essa terceira ferida que é da humilhação, tá? E ainda falta a ferida da traição e da injustiça. E depois de falar sobre as feridas, eu vou falar com vocês a respeito de como cuidar dessas feridas, tá? Porque aí a gente faz o pacote completo, né? Então eu vou falar com vocês, tá? A respeito da ferida e também o que vocês vão fazer depois, beleza? Então vamos lá. A ferida da humilhação, gente, o despertar acontece entre 1 e 3 anos de idade. Tá vendo como é que é a criancinha? Tá? Com o genitor responsável pelo seu desenvolvimento físico, muitas vezes é a mãe, tá? A mãe que está mais próximo ali da criança, do cuidado com a criança. Então a mãe, né, aqui vai ensinar sobre higienização, sobre rotina, sobre comida, né, sobre a forma como a criança, né, vai tomar um banho, precisa ser asseada, lavar as mãos, comer tal coisa, tá? Então é a mãe, a criança está mais próxima ali dessa mãe. Então a ferida da humilhação, gente, ela está muito relacionada com a mãe. A não ser que quem fez esse papel, né, de cuidados com a criança seja o pai. Foi o pai que ensinou a se higienizar, a ficar aseada, a se comportar, né, diante das pessoas, tá? A ter aquela educação, viu? Mas na maioria dos casos está muito relacionado muito mais com a mãe, tá bom? A ferida da humilhação. E essa questão, gente, dessa ferida, ela pode ter sido despertada no momento onde os pais, né, a mãe ou o pai, ele sentiu vergonha da criança por ela estar suja, mal vestida, ter se comportado mal, tá? Então, gente, é uma ferida que também gera uma vergonha nesses pais. E a criança, ela sente, né, essa vergonha e essa humilhação. Aí se instala a ferida da humilhação.
tá? É quando tem um momento que a criança percebe que os pais sentiram vergonha dela, se sentiram humilhados pela condição que a criança se encontrou, tá? Então, olha como que esse lugar da humilhação, os pais também passam. Feridas, gente, passa de geração em geração, tá? Então, como que é importante vocês olharem para as histórias dos seus pais e perceberem também que existem dentro desses pais feridas e que pode ser também que a sua mãe tenha a ferida da humilhação. E uma das coisas, né, que a gente vai colocar, né, lá na frente, depois que eu vou falar com vocês dentro desse processo de cura, como que é importante você conversar com o seu pai ou com sua mãe para falar a respeito da ferida. Se você tiver liberdade para falar, tá? E aí você vai passar, olha mãe, eu passei pela situação de uma ferida de humilhação. Aconteceu na minha infância, eu não lembro direito, né? Mas pelas características, né? Eu tenho essa questão da humilhação, né? E quando você presta atenção nas histórias dos seus pais, você vai perceber também que foram pessoas que foram muito humilhadas, tá? Porque isso passa de geração em geração. Eu comentei com vocês, né, que cada ferida tem uma máscara. Essa máscara é a forma que a pessoa tem de se proteger. Então, como que eu vou me proteger diante da humilhação? Então, nós falamos de cada um, né? A ferida, né, da rejeição tem a máscara do escapista, a ferida do abandono tem a máscara do dependente e a ferida da humilhação, a máscara é o masoquista. Gente, é a forma que aquela pessoa teve de sobreviver àquela situação. Não existe certo ou errado, não existe máscara certa ou errada, mas é a forma como a pessoa se colocou ali diante da situação. Então, a forma como a criança, né, dentro da sua imaturidade, dentro da sua forma de lidar com aquela situação, ela colocou a máscara do masoquista. E o que é esse masoquista? É onde a pessoa encontra satisfação em sofrer. Gente, isso é inconsciente, tá? Eu não escolho, né? Ah, não, eu quero sofrer aqui agora e tal. Ninguém quer sofrer. Só que a forma como a pessoa coloca diante da vida dela, e eu vou trazer aqui para vocês prestarem atenção, até mesmo dentro dessa máscara, tá? Como que isso faz sentido para aquela pessoa, tá bom? Ela procura a humilhação e a vergonha antes de alguém fazer por ela. Então, por isso que tem esse lugar do masoquismo, tá? E das outras características que eu vou falar ali na frente para vocês, como que o tempo todo existe um autossofrimento, tá? E esse autossofrimento é para quê? Opa, eu preciso me proteger de humilhação. Então, deixa eu fazer primeiro essa humilhação em mim, porque se o outro fizer, não tem problema, porque eu já tô fazendo, tá? Então, esse processo aí, tá, gente, de humilhação e de vergonha, ela procura, tá bom? Os olhos, né, a questão do corpo, desculpa, a questão do corpo, né, a gente fala, né, da importância de olhar para esse corpo, porque o corpo não mente. Então, o corpo, ele é arredondado, ele é gordo, tem uma estatura baixa, o pescoço é largo, é inchado, existem tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares, na pelvis. O rosto é redondo e é franco, tá? Então pense que o gordo da pessoa que sofreu a ferida da humilhação é um corpo gordo, um corpo inchado, né? Um pescoço largo, tá? Os olhos, eles são grandes, arregalados, abertos e inocentes, como os de uma criança, tá? Então, são os olhos grandes ali, ok? A ferida da humilhação, gente, as pessoas, né, que têm essa ferida, é uma pessoa que tem uma forte relação com a mãe, tá? Por isso que eu falei com vocês que tem no início, né, da questão do despertar, que é de 1 a 3 anos, porque é a mãe que fica mais próxima ali da criança, tá? De ensinar a criança a se vestir, a se comportar, a comer, a se assear, tá? A cuidar, né, da higiene pessoal, né, dos seus cuidados aí, né, higiênicos, né, pessoais. Então, a mãe, ela faz muito esse papel. Então, a criança, ela tem uma forte relação com a mãe, tá? Por conta disso.
E ela faz de tudo para essa mãe, para não querer desagradá-la. Então, a criança, ela vai fazer de uma forma, né? Ela vai buscar ter comportamentos e fazer situações e ter atitudes para não desagradar essa mãe, tá? Porque ela vai corresponder àquilo que a mãe deseja. Então, a criança, ela vai olhar muito para o outro e vai perder contato com aquilo que é seu, tá? Muitas pessoas, quando nós vamos trabalhar, né, pessoas obesas, muitas vezes as pessoas não têm a percepção do seu corpo. Por quê? Porque tá tão focado do lado de fora que não prestam atenção. Nossa, eu tenho mesmo tantos quilos a mais. Mas muitas vezes não faz até diferença para essa pessoa, tá, gente? A questão do corpo, por estar tão focado em satisfazer aquilo que é do outro e não aquilo que é seu, tá? As pessoas, né, com a ferida da humilhação, elas ficam com o vocabulário trazendo muito sobre si a questão de ser digno e indigno, justo e injusto, grande, pequeno, tá? É uma pessoa que não tem orgulho de si mesma. É uma pessoa que não se admira, tá? Que não se reconhece. E é uma pessoa que traz para si a culpa de tudo que acontece. E ela se recrimina muito pelas coisas que estão acontecendo. Então, a pessoa, né, com a ferida da humilhação, ela carrega muitos pesos. Tanto é que é obesa, né, gente? Então, ela carrega, né, tem um corpo largo, né, um corpo gordo, arredondado. E por ela carregar muitos pesos na vida, coisas, situações que não são delas, mas ela traz para si essa responsabilidade, porque ela quer de alguma forma ser reconhecida, porque ela não se reconhece, ela não valida quem ela é, tá? O caráter dessa pessoa é uma pessoa que sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou medo de causar vergonha. É uma pessoa, gente, que tem uma presença, tá, muito rígida, muito quieta, muito introvertida. E tem uma dificuldade da verbalização porque ela tem medo de o que ela falar, a forma como ela se posicionar, disso causar vergonha nela. E também no outro, por quê? Porque na infância, a postura dela, o que ela estava vivenciando ali naquele momento, trouxe vergonha e humilhação para os seus pais, principalmente para a mãe, tá? Então, é um caráter dele, tá? Da pessoa que sofre da humilhação, tá? É sentir essa vergonha. E essa pessoa tem um medo muito grande de causar vergonha em si mesmo e no outro. Não gosta de ir muito depressa, então é no tempo, no ritmo lento ali, tá? Não tem pressa muito com ela, não, tá? E é preciso ter paciência, porque ela vai no ritmo que é dela e que não é depressa. Vai no tempo realmente dela. É uma pessoa, gente, que conhece as suas necessidades, mas não as escuta. É uma pessoa que não acolhe aquilo que é necessário diante das necessidades que ela tem. É uma pessoa que sabe que precisa cuidar do corpo, é uma pessoa que sabe que precisa cuidar da casa, mas ela não realiza essas tarefas diante de si e para si, porque a preocupação maior é com o outro, tá? Carrega muito peso nas costas, né? Então é uma pessoa que precisa se responsabilizar por si, mas tem uma necessidade muito grande de fazer e ter que pegar as responsabilidades daquilo que é do outro, tá? Então, ela aceita servir muito além daquilo que é dela. Ela pega a responsabilidade que nem é dela. Para quê? Para carregar esse peso e para ter que corresponder a essa necessidade de ser reconhecida e de ser amada. Controla-se para evitar a vergonha, então tem um controle muito forte ali e existem situações onde a pessoa ela nem vivencia, né, momentos de passar vergonha para não ter que ficar com vergonha. Então ela tem que se controlar muito
tá? É uma pessoa mais enrijecida, tá? Por conta realmente do medo de passar vergonha. Então ela fica bem nesse controle. Opa, eu piso onde eu consigo, tá? É uma pessoa que não se desafia, né? Vamos se dizer assim, né? Que não se propõe a passar por situações que causam vergonha, tanto nela quanto no outro, porque ela tem uma preocupação aí grande em se responsabilizar pelo aquilo que o outro vai viver. Julga-se sujo, porque provavelmente ela passou por alguma situação lá atrás, né, onde ela estava mal vestida, suja, né? Então isso trouxe esse lugar, né, de se sentir sujo. Acha que é uma pessoa sem coração, porco ou menor do que os outros, tá, gente? Então, ela tem um lugar aí de se diminuir, de se recriminar muito, tá? Por ela se achar de pouca valia, né? Onde ela traz o outro como uma grande valia e essa preocupação muito grande, né? De trazer a responsabilidade para si e não trazer a vergonha para o outro, né? Então, é uma pessoa realmente que traz esse olhar para o outro. É uma pessoa dependente, é uma pessoa que dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. Quando eu falei com vocês da questão, né, do medo da vergonha, e é uma pessoa que não gosta da liberdade, é por quê? Porque a liberdade pode gerar vergonha. Vai lá saber o que essa pessoa pode fazer quando ela está livre, quando ela se sentir realmente livre. Será que ela vai dar conta da vergonha que pode passar? Porque nem toda liberdade vai trazer vergonha para ela. Mas será que ela vai conseguir, né, dar conta dessa vergonha e se responsabilizar pela vergonha que pode passar em si e no outro? Então ela tem esse medo dessa liberdade, porque a liberdade pode gerar humilhação, né? E alimentar cada vez mais essa ferida da humilhação. Se não tiver limites, ela tem medo de se exceder, tá? Então, esse exceder pode gerar essa vergonha. É uma pessoa muito maternal, uma pessoa muito sensível, e castiga-se julgando castigar o outro. Gente, ela tem uma preocupação enorme com esse outro, tá? É uma pessoa muito sensível com a dor do outro. E quanto mais eu olho para a dor do outro, menos eu olho para mim. E a ferida da humilhação, ela tem uma dificuldade de olhar para si. Tanto é que a autora coloca que a ferida da humilhação é aquela que precisa ir muito mais profundo, né? De fazer contato mesmo com a alma, tá? Porque a pessoa, ela se distancia daquilo que é dela para agradar o outro, para corresponder ao outro, aquilo que o outro quer que ela faça, ela vai fazer, para não desagradar esse outro, para não ficar deixando o outro, né, com vergonha ou sem acolhimento, tá? Então ela tem um reconhecimento muito grande desse outro, tá? E não tanto de si. Cadê? Quer ser digno, mas busca muito mais dignificar o outro do que a si mesmo, tá? Tem vergonha no âmbito sexual, muito pela questão relacionada ao prazer, à liberdade, a se exceder. Então, ela tem uma vergonha, né, de falar sobre seus prazeres. Então, essa dificuldade aí também na questão do âmbito sexual. É uma pessoa que não escuta as suas necessidades, tá? Igual eu falei com vocês, né? Ela conhece, mas não escuta, né? Não se acolhe e não corresponde a essa necessidade, tá? Porque ela não se sente digna também disso, viu, gente? De se sentir, de se acolher e aceitar isso daí e fazer com que seja correspondida à sua necessidade. Compensa e se recompensa por meio da comida, tá? Por isso que tem também essa pessoa com um corpo gordo, um corpo arredondado, tá? Porque ela vai ganhar peso. É uma energia que está paralisada, porque não escuta aquilo que precisa ser feito, sabe das suas necessidades, mas não se movimenta para si, se movimenta para o outro, tá? É uma forma que tem também, né?
de não ter que prestar atenção em se alimentar emocionalmente, mas alimenta o outro. Carrega o peso de ser responsável por aquilo que é do outro e não seu, tá? Então, quando a gente vai pensar em um corpo gordo, um corpo arredondado, nós vamos prestar atenção também no que está por trás. Gente, não é só comida, tá? Existe uma defesa, uma proteção para esse corpo gordo. Ah, não, porque emagrecer é só fazer dieta, gente. Não é. É super importante ter uma reeducação alimentar, movimentar o corpo, fazer exercício físico, tá? Mas quando a pessoa não conhece o que está por trás desse corpo gordo, ela emagrece, mas passa um tempo, ela vai engordar de novo, tá? Porque é uma necessidade que ela tem para ter que dar conta dessa ferida da humilhação. E é um corpo gordo que causa vergonha, tá? Então, como que você imagina na cabeça dessa pessoa que sofreu a humilhação? É uma pessoa que tem um corpo gordo e que vai sofrer também humilhações por esse corpo gordo, tá? Como que fica na cabeça da pessoa, né, gorda, da pessoa obesa, tá? Como que isso também gera um grande sofrimento para ela, né? E uma grande vergonha por não conseguir lidar com a obesidade. Então, não achem que é tão simples assim, tá? Que a pessoa engordou porque ela comeu demais. Sim, o que engorda é comida, mas o que está por trás desse comer demais? Desse comer em excesso, tá? E existem pessoas, gente, que quando compreendem, tá? A ferida da humilhação ou qualquer outra ferida, né? Mas porque a ferida da humilhação está relacionada a essa questão do corpo gordo, né? Quando a pessoa ela consegue ter em mente, né, ter consciência, né, desse lugar da humilhação, né, do que ela faz, da questão da máscara do masoquista, dos pesos que ela carrega, das responsabilidades dos outros que ela carrega, ela vai começando a ficar aliviada. E o peso, né, o corpo também começa a eliminar esses pesos, tá? Corporais mesmo. Então a pessoa consegue emagrecer e a partir do momento, né, onde traz a cura para o seu corpo, tá? Para a sua alma, ela consegue ficar naquele peso, vamos colocar ideal, né? Mas um peso que é confortável para ela ver, né? E valorizar através até mesmo das roupas, porque é uma pessoa que sofre da humilhação, é uma pessoa que não valoriza o seu corpo e as roupas faz com que desvalorize cada vez mais esse corpo, tá? Então, como que é importante nós prestarmos atenção? Eu acho muito interessante, né? Eu gosto dessa área, né, dos transtornos alimentares e eu vejo, né, que essa compulsão alimentar, né, que vai levar a pessoa muitas vezes, né, à obesidade. A pessoa muitas vezes nem tem consciência do seu emocional, não sabe, não consegue nem prestar atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos ao comer, tá? Porque relaciona muito isso, tá, gente? O emocional, a comida, ela é muito emocional, ela é muito emotiva. E as pessoas às vezes comem por conta dessa questão do emocional, tá? Então ela vai buscar, viu? A comida como forma de recompensa. Oi, Bel, querida, você tá boa? Qual o melhor livro para tratarmos com delicadeza desse assunto? Ô, Bel, eu tô falando sobre esse livro aqui, ó. As 5 feridas emocionais, tá? E eu estou falando hoje da ferida da humilhação, que é a máscara do masoquista, tá bom? Então, é nesse livro aqui, beleza? Que eu estou falando. E hoje é a ferida da humilhação, tá? E eu vou falar na última live, depois eu vou falar mais duas feridas. E na última live eu vou falar sobre a forma que a gente cura essas feridas, tá bom? Então, dentro desse tempo, gente, procure compreender aí vocês, trazer um olhar, né, mais profundo, né, para vocês, das experiências que vocês tiveram, para vocês, opa, eu me identifico mais com essa ferida. E lá na frente eu vou falar sobre a cura dessas feridas, tá bom?
Até para você direcionar também, né, o movimento de trazer a cura para você, tá bom? Então, se eu tenho a ferida da humilhação, ok, lá na frente, quando eu falar sobre a questão da cura, você vai ficar mais antenada na cura da humilhação, tá? Qual que é o maior medo da pessoa com ferida da humilhação? Liberdade. Por que, gente, liberdade? Porque essa liberdade vai fazer ela passar vergonha. Dentro da cabeça dela, ela vai exceder em algum momento, né? E ela vai passar vergonha. E vai fazer com que o outro também fique envergonhado com alguma coisa que ela vai fazer ou falar, tá? Então, trazer, né, esse lugar para ela, né? De poder ser livre, pode ser livre, sem exceder, tá? Eita, Tiana, você tá boa, querida? Você tá sumida. Beijo grande aí em você, viu? Eu acho que eu te mandei até uma mensagem no WhatsApp, depois você dá uma olhada lá. Então, gente, essa liberdade, ela pode remeter também a essa lembrança da infância, onde ela foi criança e ela tava lá limpinha, bonitinha, toda ali, né? Ajeitadinha, que a mãe arrumou, que a mãe cuidou. E o que que acontece? Essa menina vai lá e brinca e suja. Poxa vida, eu tive uma criança livre dentro de mim e algo aconteceu que eu fui repreendida, onde eu trouxe vergonha para minha mãe, humilhação para minha mãe. Então, na minha cabeça, eu tenho que ser controlada, porque a liberdade vai gerar em mim vergonha. Então, o maior medo dessa pessoa que sofre a ferida da humilhação é a liberdade. E é algo, gente, que essa pessoa quer muito, mas ela não consegue lidar por medo de passar vergonha, de se exceder e se sentir responsável pela vergonha que o outro pode estar passando, tá? Gente, eu acho muito interessante como que são as ligações, né? As criações que nós temos, tá? Dentro daquilo que a gente vivencia, tá? Ei, Débora, querida. Live perfeita. Ai, que bom que você tá gostando, Débora. Obrigada, viu, pela presença. Então, gente, olha como que a ligação que essas pessoas têm. E essa ferida, olha só, o que eu mais quero dentro da ferida da humilhação, né, a pessoa, né? O que eu mais quero é a liberdade de poder fazer as minhas coisas, de fazer aquilo que eu quero, de responsabilizar, de cuidar de mim. Só que se eu cuido de mim, eu não vou olhar tanto para o outro. Só que a ferida da humilhação faz com que a pessoa preste muito mais atenção no outro do que em si mesmo. Então, como que eu vou ser livre se eu preciso ser responsável pelo outro? Se eu preciso ter um cuidado muito grande com esse outro, tá? Então, a liberdade é algo que ela quer, mas ela teme, tá? A alimentação. Gosta de alimentos ricos em gordura. Gente, porque a gordura também, tá? Para a pessoa gorda é uma proteção. Tem pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que ficam ali magros, com o corpo que elas sempre sonharam. Mas quando elas olham para aquele corpo, elas não se identificam com aquele corpo. E elas, quando saem na rua, tá? Não são todas, tá, gente? Quando elas saem à rua, elas se sentem nuas. Estão vestidas. Mas elas se sentem nuas por conta da gordura que servia como uma proteção para essa pessoa, tá? Porque gordura para o obeso pode ser uma questão de proteção, tá? Ingere várias pequenas porções. E essa pessoa acha, gente, que ela não come muito. E às vezes fala assim, nossa, eu como tão pouquinho. Mas é um pouquinho o tempo inteirinho. E esse pouquinho, quando chega no final do dia, vira um montão, tá? É tão engraçado que eu sigo uma moça
que ela fala assim: como pouco e não emagreço. Eu acho muito interessante essa moça. Eu não lembro o nome dela, tá, gente? Mas os posts dela são muito relacionados a isso, tá? E aí ela pega um pouquinho de amendoim, que eu fiquei impactada, tá, gente? Porque eu amo amendoim, mas parei de comer amendoim, tá? Quer dizer, parei assim, diminui bastante. Mas eu amo amendoim. Tem até um coleguinha do meu filho que quando vem aqui em casa, ele sempre traz um pouquinho de amendoim pra mim. Eu acho uma fofura ele. Então essa moça, ela traz essa questão assim: como pouco e não emagreço. E aí ela coloca uma tigelinha, gente, de amendoim. E esse amendoim, a pessoa, ela fala, né, a substituição desse pouquinho de amendoim com o que a pessoa pode comer. Aí ela coloca, né, que ela pode comer 5 bananas, 10 iogurtes, né, 3 pães de sal, com ovos, café e tal. Ela coloca um tanto de alimento ali que venha corresponder a esse pouquinho. Então, a pessoa com a ferida da humilhação, a alimentação dela, ela acha que ela tá comendo pouquinho. Pode até ser um pouquinho de amendoim, um brigadeiro, né? Aí ela vai lá e come mais um pouco de amendoim, né? Aí ela toma, eu só tomei uma lata de refrigerante, tá? Só que é um pouquinho, que no final das contas vai ser um montão, tá? Então, por isso que eu falo com vocês, ela tem uma noção do que está acontecendo, mas ela não passa a se escutar. Ela sabe que precisa comer de uma forma saudável, mas ela não consegue fazer isso. Tem algo ali na alma dela que traz esse impedimento, tá? E que a gente sabe que é o lugar da vergonha e da humilhação. E ela tem vergonha, olha só pra você ver, gente. Ela gosta de comer gulodices. Ela gosta de comer alimentos ricos em gordura. E quando ela vai fazer supermercado, ela vai ver no carrinho dela que tá cheio de gulodices. E ela morre de vergonha desse carrinho, porque as pessoas, e ela tem uma preocupação com o outro, né? Porque o que as pessoas vão prestar atenção? Opa, lá, né? À toa que é gorda. Tá comendo só trem que engorda. Então, isso também é um martírio para essa pessoa. E ela fica o quê? Com vergonha. Ela se sente humilhada por ser gorda e ter naquele carrinho só alimentos que fazem com que ela venha engordar, tá? Então, é uma pessoa também que tem muita vergonha de comer na frente das pessoas. Ela tá com fome, mas ela come pouco por conta da vergonha, desse corpo gordo, tá? Como que cada vez mais, né, ela vai se alimentando dessa humilhação, né? Então, como que fica pesado ali para ela, tá? As doenças possíveis, né, que a pessoa com a ferida da humilhação pode ter. Problema na coluna, problema nos ombros, na garganta, angina, laringite, problemas respiratórios, problemas nas pernas, nos pés, nas varizes, fraturas, fígado, tireoide, comichões na pele, hipoglicemia, diabetes e coração. Então, olha as doenças que são possíveis para essa pessoa que tem a ferida da humilhação. Gente, acabamos. É uma ferida, tá? É uma ferida que realmente traz o movimento, né, gente, para essa pessoa, né, de buscar corresponder àquilo que o outro quer que ela faça, ou ter aquilo que o outro quer que ela tenha. Porque em algum momento ali naquela ferida, tá, gente, ela sentiu que precisava corresponder a essa mãe, porque essa mãe, viu, gente, teve um sentimento de humilhação por aquilo que ela vivenciou, tá? De uma criança bonitinha, arrumadinha, e de repente essa criança aparece ali suja e a mãe se sentiu envergonhada. A criança tem esse olhar aí para essa mãe. Puxa vida, eu fui criança, eu brinquei, eu fui livre e eu envergonhei a minha mãe. Então, essa preocupação com o outro é muito forte, tá? Ela se sente responsável pela alegria e pela tristeza do outro. Ela se sente responsável para que o outro não se sinta vergonha. Então, ela se contém, tá? Para não passar vergonha.
Porque essa ferida, essa vergonha, essa humilhação que ela passou no outro, ela se sentiu responsável, tá? Por isso que eu falo com vocês, gente, prestem atenção nas histórias que vocês vivenciaram quando criança. Desde a concepção, busque saber a respeito disso. Porque aquilo que a criança vivencia, ela vai levar para o mundo adulto, tá? Então, é tão importante você olhar para a sua criança. Desde que eu estou colocando, né, gente, as lives do livro, né, esse livro das 5 feridas emocionais, eu tenho falado com vocês a respeito da criança interior ferida, porque eu acho que é um trabalho fundamental trabalharmos e olharmos para essa criança ferida, tá? Então, olhe para isso. Existe uma criança ferida que passou rejeição, abandono, que passou humilhação, que passou a traição e que passou a injustiça, que são as 5 feridas que a autora coloca pra gente, tá? Uma ferida, ela fica muito mais marcada em você, mas você pode ter a ferida da humilhação e da traição, a ferida da traição e da injustiça, tá? Você pode ter mais de uma ferida, só que uma vai prevalecer mais, tá? Então, eu acho que é um momento, né? Eu acho que as lives, né, elas ajudam a gente a olhar um pouco mais, tá? E antes de fazer a live, gente, eu estudo mais um pouco sobre isso, tá? Então, como que a gente... Opa, nossa, eu vivenciei isso, nossa, eu trouxe isso, não... então fulano já vivenciou isso aqui, né? Traz as respostas aí para você, tá? Então assista a live de novo, né? Se você ao assistir a live sente que ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode fazer que eu vou te responder, tá bom? Espero daí ter clareado para você um pouco mais sobre essa ferida da humilhação. Se você ali se identificou, se fez sentido para você, preste atenção, né? Quando nós formos falar a respeito da cura, fique aí ligada na ferida da humilhação. Mas que trem top, Jane, explicação rápida e certeira. Pois é, menina, me falaram isso da live do abandono também, né? Falei assim, Jane, que bom, né? Que você foi didática, rápida e deu até para eu escutar no meu trabalho. Fico feliz por isso, viu, gente? Tá? Porque essas lives muito longas assim também, eu acho que não se perde ali, né? Tanto é que eu tenho aqui um script para eu não me perder por conta disso também, tá? Porque eu vou falando, e eu olhando aqui me dá um direcionamento melhor. E fico feliz por isso, viu, Bel? Por saber que tá aí, né, trazendo essa explicação. Mesmo que seja rápida, é algo que tá fazendo sentido, né? Que vocês estão tendo aí um entendimento. Isso é muito bom para mim, viu, gente? Também, tá? Vocês me falarem. É uma live que é rápida, né? Eu não sei quanto tempo que a gente tá aqui, tá? Eu não vou ficar 1 hora aqui com vocês, mas eu quero trazer o conhecimento e que isso faça sentido para vocês, tá bom? Obrigada, Tatiana. Falta a live ainda da ferida da traição e a ferida da injustiça, viu? Então, na quarta-feira, 10h10, eu vou estar falando aqui sobre a ferida da traição, tá? A próxima ferida vai ser a ferida da traição. E espero vocês, tá bom? Até o fim, viu, gente, do livro. Nós vamos fechar com chave de ouro no momento da cura, tá? Que nós vamos fazer um trabalho lindo aqui e que vai ser um momento muito terapêutico aí pra você, beleza? Gente, beijo grande no coração. Obrigada aí pela presença, viu? Fiquem com Deus e traga aí reflexões importantes pra vocês, tá bom? Beijo grande, até mais.